Oi pessoal, meu nome é Thaís Navarro, eu sou estudante de Medicina Veterinária e eu estou no 8º semestre. Eu estudo na Universidade São Judas Tadeu, na Moca, e eu faço o período noturno. A coordenadora de todos esses vídeos que eu estou gravando para vocês é a Cíntia Piccini e a aula de hoje vai ser sobre bactérias. Então, a nossa última aula, né, eu queria falar sobre a importância das bactérias e contextualizar ela um pouco para vocês. Então, eu queria falar onde elas estão, em que lugar do nosso meio ambiente, quais são os agentes patogênicos, como elas são conhecidas, quais são os nomes que a gente dá para elas, tá? Então, vou começar falando sobre a importância ecológica das bactérias. Industrial, desculpa. Então, a importância industrial. Elas são utilizadas para a produção de antibióticos e produção de vacinas. Então, quando a gente fala de importância industrial das bactérias, no caso de antibióticos, acho que a gente está querendo falar da importância farmacêutica, né, da indústria farmacêutica, porque para cada doença bacteriana, e eu tenho mais de 200 milhões de tipos de bactérias, eu tenho um antibiótico que age de forma diferente para cada bactéria. Então, pensem em quantos antibióticos eu tenho ali produzindo, sendo produzidos e que já são produzidos, sendo vendidos para determinada doença. Fora que as bactérias, a gente está ali se recontaminando o tempo todo, então elas podem criar resistência, tá? Caso não haja uma vacina para essa bactéria. Então, eu teria que ter um novo antibiótico que seja mais forte e que haja nessa bactéria. Então, tem alguns exemplos de doenças causadas por bactérias e alguns exemplos de antibióticos. Então, eu tenho a amidalite, que é uma inflamação, uma infecção muito comum das amígdalas aqui na garganta, e alguns antibióticos que são comumente usados no tratamento da amidalite, tá? Mas, lembrando que a gente nunca pode se automedicar, nunca pode, principalmente em casos de antibióticos, primeiro porque a gente, não pode, pegar antibiótico sem receita médica, e depois porque a gente pode estar causando em nós mesmos essa resistência antibiótica, essa resistência bacteriana, pelo uso errôneo do antibiótico mesmo. Então, eu tenho amoxicilina, azitromicina, benzetacil, e eu tenho outra doença também, é uma doença sexualmente transmissível. Ela é muito comum, é a clamídia. Então, existem vários casos de clamídia hoje em dia, e sempre existiu, na verdade, e acontece sempre a reinfecção caso não haja proteção na relação sexual. Então, também muito cuidado com resistência, bacteriana. Então, aqui alguns antibióticos, mas claro que nunca se automedicar, alguns antibióticos que são indicados para esse tratamento, mas cada indivíduo é um indivíduo, então o médico precisa fazer exame de sangue, ele precisa fazer a cultura bacteriana para saber com que bactéria ele está lidando, qual é o nível de infecção, e ele descobre isso através do seu exame de sangue. Então, enfim, é muito mais complicado do que a gente pensa, tudo isso. Mas a gente tem a azitromicina de novo, então a gente vê que um antibiótico pode agir para mais de um tipo de bactéria diferente, então ele pode atuar em um determinado grupo de bactérias, tá? Doxiciclina, eritromicina, entre outros também que podem ser usados. Depende também, tudo depende do grau de infecção. E falando também de indústria, mas agora não da farmacêutica, da alimentícia. Gente, os queijos, As bactérias são utilizadas por sua capacidade de realizar fermentação. Então, os queijos, o iogurte, a coalhada,
vem dessa capacidade das bactérias de fazer a fermentação lática. Então, através dessa fermentação, que nem a gente tinha conversado, dessa liberação de energia, né, anaeróbica, elas produzem o ácido lático. Esse ácido lático gera esses alimentos, tá? Que não vão ser maléficos pra gente, porque a gente sabe que os lactobacilos não são maléficos pra gente. E são essas bactérias do gênero Lactobacillus que são as responsáveis pela fermentação lática. Então, além dessa importância industrial, também coloquei alguns exemplos de doenças que podem ser acometidas através do consumo de leite, derivados de leite, tá? Que também na indústria alimentícia. Então, por trás dessa indústria alimentícia, além de eu ter as bactérias atuando ali como gerando queijo, eu também tenho elas promovendo ali um grupo de pessoas agindo ali por trás para eu ter a prevenção dessas doenças que podem ser causadas pelo consumo desses alimentos. Então, se eu vou ter esses alimentos produzidos em forma industrial, de forma industrial, em grande quantidade, eu tenho que ter pessoas ali, veterinários, nutricionistas por trás, estudando a melhor forma desse alimento ir para a mesa, né, das pessoas. Então, já olha quanta movimentação, né, que as bactérias causam. Então, a brucelose pode ser adquirida através do consumo de leite e derivados não pasteurizados, e a febre Q é onde o gado adquire pela picada do carrapato e os seres humanos através do leite dos mesmos, tá? Carrapato estrela. Então, mais uma vez, de forma industrial gigantesca, porque, assim, queijo, onde a gente olha, um restaurante, qualquer lugar que a gente olha, a gente vê queijo. E também, falando ainda de importância industrial, a gente pode falar da insulina. A insulina, a sintética, né? Ela é usada no tratamento da diabetes, tá? E a sintética é produzida a partir de bactérias, Escherichia coli. Então, como isso foi feito? Com o avanço da engenharia genética, foi produzida a insulina humana sintética. Então, um gene para a insulina humana foi inserido no DNA das bactérias, resultando na chamada insulina de DNA recombinante. Então, quando a gente tem essa recombinação genética, lembra que isso acontece no processo de reprodução das bactérias. Há uma recombinação genética, né? E esse método representou mais uma conquista no tratamento da diabetes, principalmente porque a molécula dessa insulina é mais parecida com a produzida pelo organismo, oferecendo um índice de rejeição bem menor que as insulinas de origem animal e a redução de efeitos colaterais. Então, outra doença também que é super comum, que atinge milhares de pessoas, principalmente pela forma que a gente se alimenta, né? Hoje em dia é a diabetes, que pode ser adquirida ou congênita. E a gente tem aí uma insulina humana sintética que foi produzida a partir das bactérias. Então, assim, tá? São super importantes na nossa vida, no nosso meio. E agora, para falar de importância ecológica, quero falar que elas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico da natureza. Elas realizam a decomposição. Então, eu tenho algumas bactérias que eu chamo de decompositoras. O que são as bactérias decompositoras? São bactérias heterotróficas, então são aquelas que realizam sua digestão extracorpórea, tá? E atuam principalmente na ciclagem de nutrientes. Então, elas ciclam esses nutrientes, elas devolvem esse nutriente para o meio.
Então, ao realizar esse processo de decomposição, as bactérias e os fungos também liberam para o meio ambiente importantes elementos químicos que estavam presentes nos restos dos seres vivos. Então, quando fala assim restos dos seres vivos, são seres que morreram, tá? E aí as bactérias decompostoras têm essa função de ir, né, de estar ali presente naquele ser e fazer essa ciclagem, pegar esses nutrientes, esses elementos químicos e devolver para o meio, possibilitando que outros seres que estejam vivos utilizem esses nutrientes, esses elementos químicos, tá? Gerando aí uma ciclagem. Então, os decompositores são essenciais para os ciclos biogeoquímicos, tais como os do carbono e o do nitrogênio, uma vez que fazem com que esses elementos retornem para o meio abiótico. Então, as bactérias decompositoras também fazem parte desse processo de nitrificação e desnitrificação, além da fixação biológica. Então, sem esse processo de decomposição, os nutrientes ficariam presos nos restos dos organismos e não seria possível que os novos seres utilizassem, levando-os à morte. Quando eu falo nitrificação e desnitrificação, eu estou falando das bactérias que participam do ciclo de transformação da amônia em nitrato. Aqui eu coloquei alguns alimentos em decomposição, tá? Aqui é a atuação de fungos juntamente com as bactérias. E aqui é a decomposição de um ser anteriormente vivo, a atuação das bactérias decompositoras, retirando esses elementos químicos, nutrientes, amônia, e fazendo absorção para essas plantas, tá? Devolvendo para o meio, possibilitando que outros seres utilizem isso. Que outros seres? Seres herbívoros, tá? E aí, quem vai mais poder utilizar? Seres carnívoros, tá? Então, a nitrificação, que a gente fala que participa do ciclo do nitrato, é um processo químico-biológico de formação de nitrito no solo pela ação conjunta de bactérias quimiosintetizantes. Então, lembra que bactérias quimiosintetizantes são aquelas que participam do ciclo do nitrato, naquela forma de liberação de energia e também na forma como elas se alimentam, que convertem a amônia em nitrato, tá? Então, isso é importante porque a maior parte da amônia que aquelas bactérias liberam, aquelas bactérias decompositoras liberam aqui, ó, liberando amônia e causando absorção das plantas, a maior parte dessa amônia não é absorvida pelas plantas. Então, esse nitrato é oxidado pelas bactérias, tá? Transformando essa amônia em nitrato. E assim ele pode ser utilizado. Então, um coelho pode comer uma planta sabendo que não vai ter amônia ali. Lembrando que a amônia é tóxica, tá? Pra gente, para os seres vivos, né? Assim, animais, humanos. Os nitratos são absorvidos e utilizados pelas plantas na fabricação de suas proteínas e de seus ácidos nucleicos. Então, também ajuda no crescimento dessas plantas, né? E esses elementos químicos são repassados aos demais organismos por meio das relações ecológicas mantidas através da cadeia alimentar. Então, é isso. Animais que morreram, as bactérias decompositoras mandam para as plantas, e aí seres herbívoros comem, e seres carnívoros comem, seres herbívoros, e seres carnívoros morrem, e novamente vem ali as bactérias decompositoras. E aí, falando de desnitrificação, eu estou falando da transformação do nitrato em gás nitrogênio. E quando eu falo de desnitrificação, no primeiro passo eu estava falando ali como ela se alimenta, né? Essa conversão de amônia em nitrato, ela pega uma parte para se alimentar. Agora, da desnitrificação é esse segundo passo, onde ela também faz a sua respiração. Então, quando eu não tenho oxigênio atmosférico, essas bactérias usam esse nitrato para oxidar os compostos orgânicos. Então, ela faz a sua respiração anaeróbica, tá? Então, o primeiro passo
tá ao contrário aqui, mas o primeiro passo é a respiração anaeróbica, e dessa respiração anaeróbica, produzindo essa energia, eu tenho uma sobra ali, né, de nitrato, que serve para ela se alimentar, e tudo isso já tá ajudando ali esse meio ambiente, tá? As plantas, fazendo a decomposição, enfim. Por esse processo, uma parte dos nitratos do solo é remetida novamente à atmosfera na forma de gás nitrogênio, fechando assim o ciclo e equilibrando a taxa de nitrato no solo, para não ter essa sobra enorme de nitrato, né, também. Então aqui é um esqueminha falando de tudo isso, do nitrogênio da atmosfera, das bactérias desnitrificantes, né, já pegando esse nitrato aqui, que já está indo junto com as bactérias nitrificantes da amônia, que já está nas plantas, e aí já está fazendo pegando aqui as bactérias decompositoras dos animais, tá vendo? O animal come, morre, vem as decompositoras, aí a amônia. Enfim, todo esse processo que a gente acabou de falar tá aqui nesse esquema. E eu tenho também as cianobactérias, né, que geram matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Então, o fitoplâncton, ele tem cianobactérias. Essas cianobactérias possuem aquela clorofila A nas suas lamelas, que nem eu comentei com vocês, e fazem a oxigenação da água. Então, eles constituem a base da cadeia alimentar aquática, além de fazer a oxigenação da água. Então, são de extrema importância para o meio ambiente, constituindo aí a principal fonte de produção de matéria orgânica na água. Dependendo dele, todos os outros animais, sejam eles herbívoros ou carnívoros do meio aquático, tá? O fitoplâncton, ele tá na base porque ele é um micro-organismo, né? Fica ali nas algas, e aí o peixinho é aquele negócio da cadeia alimentar, né? O peixinho come a alga, e aí o peixe maior come, e o outro come, enfim. E aí segue o ciclo da cadeia alimentar. E, para terminar, eu tenho os agentes patogênicos, que é como a gente comumente conhece as bactérias, né? Como malvadas. Então, eu sei que elas podem causar inúmeras doenças em seres humanos, e elas possuem alguns meios de transmissões em comum. Então, eu vou citar para vocês alguns meios de transmissões e que são comuns, né? Então, por exemplo, gotículas eliminadas por espirro, tosse e saliva, acne, antrax, diftéria, tuberculose, meningite, pneumonia, amidalite. Água ou alimentos contaminados por fezes podem causar botulismo, disenteria, febre tifoide, cólera, o contato sexual, as DSTs, gonorreia, cancro mole, sífilis. Por picadas de animais, eu tenho peste bubônica, a febre Q e o tifo. E por ferimentos, eu tenho antrax, gangrena gasosa e tétano. E aqui eu coloquei essa tabelinha. Eu acho que vocês, em caso de, se quiserem estudar, pode tirar um print aí. Eu fiz essa tabelinha falando das doenças mais famosas, os meios de transmissão e o agente causador e a sua patologia. Mas para comentar, por exemplo, do botulismo, tá? O botulismo, ele lesa os nervos e os músculos, causando paralisia muscular, afetando o movimento dos olhos, incapacidade de respirar, que pode levar à morte. Então, a gente pode pegar por alimentos contaminados com esporos. Os esporos são aquelas formas de não reprodução, né? Não é muito uma reprodução, mas eles mesmo que se escondem nesses esporos, que podem ficar ali naquele período latente, naquele metabolismo super lento por milhares de anos, até que ele encontre novamente esse meio ambiente que seja favorável para ele, e aí a bactéria age. A brucelose pode causar aborto em mulheres grávidas, através do consumo de leite. A febre tifoide pode ser a gente pode pegar, né, através da água e alimentos contaminados, ou até objetos contaminados. E aqui tem mais a gonorreia e a leptospirose, e até a amidalite, que eu comentei.
é a leptospirose, que é super famosa, mas que a gente sabe que a gente pode pegar através de água ou alimentos contaminados pela urina de animais infectados. E é gravíssima, né? E a gonorreia, a DST. Então, gente, eu queria contextualizar para vocês, falar o nome das bactérias, porque ela tem esses nomes, o nome da doença, né, que ela causa, esse nome mais famoso, e falar que elas estão presentes em tudo, estão presentes no nosso meio ambiente, no solo, na indústria, na farmácia, nas vacinas, nos antibióticos, no leite, em tudo que a gente vai fazer tem uma bactéria ali. E eu queria mostrar para vocês como elas estão, né? Qual é a forma que elas se apresentam. Espero que vocês tenham entendido tudo e gostado das aulas. Todas. Essa é a nossa despedida, né? Tchau, gente. Até uma próxima.